Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa palavra número 9, parte um e 2 desse nosso mini curso preparatório para a OAB. Tá lembrando que esse aqui é o conteúdo resumido de uma aula bem extensiva, tá bom? Gente, esse início aqui é um pouquinho de ética, tá? Ao finalzinho eu faço um comentário a respeito mais específico, né, baseado na leiturinha ali, tá bom? Mas aqui o que eu estava explicando é que, tecnicamente, né, se você tiver um conflito entre subseções, quem resolve é o conselho seccional respectivo. Só que se você tiver um conflito entre uma subseção e o conselho seccional, quem vai resolver vai ser o próprio conselho seccional, certo? É o conselho seccional que vai resolver. Agora, por exemplo, no juiz, o juiz em conflito com outro juiz, um juiz estadual com outro conflito de juiz estadual, vai ser resolvido pelo Tribunal de Justiça daquele estado em si. Agora, por exemplo, um conflito entre juiz e TJ não tem. Por quê? Porque o TJ ele é superior hierarquicamente ao juiz. Tá? Então, o TJ não vai ter um conflito com o juiz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Aqui você estava comentando onde é que você faz sua inscrição como advogado. Tecnicamente, você irá fazer sua inscrição no local em que você vai exercer sua profissão. No caso, estagiário é o local em que você faz a sua faculdade. Aqui foi um comentário a respeito das inscrições suplementares. Você vai ter uma inscrição principal no local em que você vai exercer sua advocacia. A inscrição suplementar você faz se você tiver uma sociedade de advogados filial em outra seccional ou se você passar, né, de 5 causas em cada um dos estados da federação. Aí você vai pagar várias anuidades, inclusive. Cada estado com uma inscrição suplementar, você vai pagar uma anuidade. Aqui foi o comentário a respeito da proposta de lei ordinária ou de lei complementar pela população. 1% do eleitorado nacional, por exemplo, 1 milhão de pessoas vai propor a edição de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Muito importante saber que são as duas, tá? Algumas questões de prova colocam que somente é lei ordinária que vai ser proposto por meio do povo. Lembrando que não tem PEC popular, não existe proposta de emenda à Constituição. O que existe é o presidente da República propondo uma emenda constitucional, mais da metade das assembleias legislativas, ou mais da metade das assembleias legislativas, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado Federal são os legitimados ativos para a propositura de uma emenda constitucional, lembrando que não tem sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Agora, para propor uma lei, você tem 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, cada estado com pelo menos 0,3% dos eleitores se envolvendo, né, com o desejo de criação de uma lei. Aqui foi sobre o 35, 30, 21, 18, a idade para a posse, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Esse desenho aqui a gente já fez várias vezes, só que o vereador ele tem que ter a idade na data do registro da candidatura. Com relação à intervenção federal, lembre-se que a União nunca vai intervir em município, mesmo se esse município quiser se tornar um outro país. A União não intervém em município, porque existe a União em Estado, excepcionalmente Estados e municípios, e União em municípios localizados em territórios. Quando que acontece a intervenção federal? Muito importante ler os artigos 34, 35 e 36, tá? Quando houver um desrespeito a uma lei federal, o Procurador-Geral da República ele vai se envolver com o pedido de intervenção federal. Desrespeito à ordem judicial vai ser requisitado pelo STF, STJ ou TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quando houver também um desrespeito à dívida fundada por 2 vezes consecutivas, também haverá intervenção federal. E quando um poder, né, que estiver sofrendo uma coação, também fizer o pedido, tá? O Poder Legislativo, por exemplo, na Câmara Municipal não está conseguindo trabalhar porque os policiais militares não permitem que os vereadores exerçam sua função em si, correto? Maravilha, gente. Aqui foi sobre eleições também, Poder Executivo, né? O Poder Executivo ele vai ter uma situação ali de inelegibilidade. Parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, eles são inelegíveis no local de circunscrição de poder do Poder Executivo. E o que é isso? É o teu filho, o seu avô, né, o seu pai, e também sogro, sogra, genro e nora. Tudo isso com o Poder Executivo, ou seja, se o seu pai é prefeito na cidade de Votuporanga, você não pode exercer nada na cidade de Votuporanga, mas você pode ser alguma coisa em Jales. Se o seu pai é governador do estado de São Paulo, você não pode ser nada no estado de São Paulo, mas você pode ser alguma coisa no outro estado, certo? Se o seu pai é presidente da República, você não pode ser nada. Agora, se o seu pai for senador do estado de Minas Gerais, você pode ser alguma coisa dentro do estado de Minas Gerais? Sim, por quê? Porque senador não é poder executivo, é poder legislativo. A inelegibilidade reflexa até o segundo grau com relação a parentes consanguíneos afins, ela vai ser restrita aos membros do poder executivo. Correto, pessoal? Maravilha? Esse outro assunto aqui, um assunto relacionado a vício de iniciativa, né? O vício de iniciativa ele não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo, que eu estava só mostrando o processo legislativo. Em regra, você tem aqui o início do processo legislativo na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para a Câmara se houver alterações substanciais, vai para o chefe executivo para que ele sancione o veto pode ser derrubado por meio de maioria absoluta no Congresso Nacional. Estava explicando esse processo legislativo, que é a regra, ele sanciona o veto. Aí você tem que o Poder Executivo, estava explicando aqui que o Executivo, ele é o cara que entende de cargos, que entende de remuneração, ele sabe qual é o setor que está trabalhando mais e qual é o setor que está trabalhando menos. Esse setor está trabalhando mais, vamos criar cargo aqui, vamos aumentar a remuneração aqui. Ele vai fazer um projeto de lei sobre o aumento de remuneração de servidores públicos. Ele faz. Tá certo. Agora, e se for proposto isso por um senador, tá certo? Tá errado. E aí, mesmo se o chefe executivo sancionar, a sanção, ela não vai convalidar o vício de iniciativa. A sanção não vai convalidar o vício de iniciativa. Aqui eu estava dando um exemplo, né, de um presidente que ninguém gostava, e aí ele foi lá e vetou um projeto de lei que o senador propôs sobre a saúde. E aí,
Pô, aí ninguém gostou, mas ele estava certo. Por quê? Porque a proposta de lei para fins de remuneração de servidores públicos é do chefe do executivo, competência privativa dele, assim como o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, assim como situações relacionadas, né, a alguns casos específicos de medida provisória. O chefe do executivo ele delega, assim, para o Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e o Ministério específico, mas não delega a função de medida provisória, ele delega a função de prover cargos públicos, tá? Isso ele pode fazer. Bom, depois eu entrei aqui no conteúdo de processo civil, estava comentando com vocês a respeito de uma sentença poder ser registrada para fins de ter preferência no recebimento de alguma dívida no futuro, certo? Isso acontece. Desenhei ali dentro do processo, petição inicial, citação, ação de conciliação ou mediação, contestação, saneamento, audiência de instrução, sentença. A sentença é o ato judicial que vai ser atacado por meio de uma apelação. A pessoa que perdeu apelou, subiu para o TJ. Se ele apelou, o efeito, obviamente, é devolutivo, mas suspensivo é quando a apelação ela impede que a sentença surta efeitos. E aí, mesmo se essa sentença for se sofrer um efeito suspensivo, é possível que ainda assim a pessoa que venceu leve aquela decisão para ser registrada no cartório? Sim, a garantia real vai ter força de hipoteca e isso é possível que seja feito. Comentei também sobre a defesa que acontece no cumprimento de sentença, né? Você tem todo o processo e aí a sentença era um título executivo judicial, aí ocorrerá o cumprimento de sentença e a defesa é feita por meio de impugnação. Título executivo extrajudicial, cheque, nota promissória, contratos também são execuções, só que títulos executivos extrajudiciais, a defesa é embargo de execução. No embargo de execução, você se defende por pedindo incompetência territorial e pedindo também excesso no valor da dívida, mas aí você tem que delimitar qual que é o valor que você entende devido. Você não pode falar que está errado o valor e você não consegue fundamentar qual que é o valor correto. Tá? Você deve fundamentar sim qual que é o valor correto. Deixa eu ver se eu passei por todos os pontos aqui importantes. Falei sobre o conflito entre subseções, resolvido pelo Conselho Seccional, subseção e Conselho Seccional, quem resolve o Conselho Seccional. Não falei sobre a requisição de cópias, né? Paga-se custo sim, né? É possível sim que alguém da OAB venha pedir, venha requisitar cópias ali no Poder Judiciário, mas haverá a necessidade de pagar custas. O advogado não pode ter medo de cair em impopularidade. Se você está assistindo até agora, pessoal, não deixe de curtir rapidinho aí. Eu não vou ver quem curtiu, mas você tem o poder de fazer com que o meu vídeo chegue para mais pessoas, tá? Então, dá um help aí. Medo de criar impopularidade. Você não pode, mulher, tem que ter medo de advogar por um cara que foi acusado de estupro? Não, não pode ter. Por quê? Porque você tem que entender que o direito não é só para absolver, sim para você defender os direitos de alguém. Às vezes aconteceu uma briga entre namorado e namorada, e aí ela falou uma coisa, e você está dizendo que. Não estou dizendo nada, estou dizendo que é possível sim que existam estupradores que não sejam estupradores, tá? Mas o estuprador ele tinha que morrer queimado nas trevas, né? Só que é possível sim que existam pessoas e existe, sim, gente que às vezes é inocente, tá? Gente, sobre segredo de justiça, basta que você tenha procuração para acessar os autos, né, de algum tipo de processo que tenha e esteja em segredo de justiça. Incompatibilidade, diretor de empresa vinculada à administração pública é incompatível com o exercício da advocacia. O diretor, olha só, isso aqui é muito importante, porque não fica só no Juca por fim virou gerente, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar, gerente, mesa do legislativo, juiz, promotor, membro do Tribunal de Contas, não fica só restrito a essas pessoas. A incompatibilidade também fica relacionada com o diretor de empresa que está vinculada à administração pública. Que jeito? Por meio de um processo de licitação, essa empresa ela está vinculada com a administração pública. Promover a execução dos próprios autos é possível. Advogado subestabelecido, ele pode cobrar honorários? Só em regra, não, né? Em regra, ele não pode, a não ser que tenha previsão no contrato em si. O advogado subestabelecido, para que ele cobre honorários, tem que ter a intervenção do subestabelecente, obviamente. Sobre a inscrição principal, eu comentei. Recusar de advogar em assuntos que você tenha direito em si, você pode. 35, 30, 21, 18, intervenção. Distrito Federal, competência mista, eu não comentei aqui, né, sobre a competência mista do Distrito Federal, mas você sabe, né? Impostos de competência do Estado e do município são de competência também do município. Sobre a laicidade estatal, o fato do Brasil não ser um país cristão, um país que tenha um entendimento baseado no islamismo, no budismo, nós não, por causa disso, vamos impedir que as pessoas que estão internadas em locais de internação coletiva presidiários, hospitais, né, enfim, casas de ajuda, não tenham ali um auxílio de um mentor espiritual. É possível que venha a ocorrer, obviamente, isso. Tá bom? Maravilha. Sobre a sanção, né, comentei do Poder Executivo. Os casos de direitos humanos, escravidão, o conceito é quando você coisifica o ser humano. O escravo é aquela pessoa que ela se tornou o ser humano se tornou uma propriedade. Extradição por qualquer crime, a situação para você ser extraditado é possível? Sim. Antes da naturalização, qualquer crime. Após ela, somente se for envolvimento com tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. E importante que na prova passada foi pedido ali uma extradição de um brasileiro. Quem homologa é o Superior Tribunal de Justiça, né? Reintegração, readmissão, uma expressão, né, sobre a mulher grávida que sofreu um preconceito da empresa. Ela terá direito de ser reintegrada ou de receber em dobro o período do afastamento. Sequestro de criança e a pessoa, né, que tem ali uma pessoa um transexual ou assim, ou não necessariamente um transexual, mas uma pessoa
que escolha ter uma postura feminina, mesmo sendo homem. O João quer se chamar Joana. Ele terá direito de ter essa nomenclatura, de acordo com os direitos humanos. Isso aí terá direito? Vai sair na carteira da OAB dele, Joana? Vai ou não vai? E a gente responde errado que você leva um tapa na boca. É claro que ele vai ter direito, né, de. Eu fui falar tapa na boca, que provavelmente agora esse meu vídeo agora não vai para os outros, porque não pode falar nenhuma expressão de violência aqui, mas saiu fazer o quê, né? Tava brincando sobre isso. Mas já foi, Rafinha. Fazer o quê, né, gente? Bom, aqui agora comentários, né, a respeito dos assuntos que aqui se encontram. Administração pública, presta serviço público, presta atividade econômica. Toda administração pública presta serviço público, somente as estatais prestam atividade econômica. Quando a administração pública presta atividade econômica, tá, ela vai ter responsabilidade subjetiva sobre o dano que ela vier a causar ao usuário. Imagina que você é atropelado por um carro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Você vai ter que comprovar, né, o ato, o dano, o nexo e dolo ou culpa do motorista. Agora, se você vier a ser atropelado por uma empresa, desculpa, por uma autarquia, o cara do INSS te atropelou, você não tem que demonstrar dolo ou culpa. Basta que você demonstre ato, dano e nexo. Responsabilidade objetiva, assim como também dos delegatários, a responsabilidade objetiva. Os delegatários são concessionários e permissionários. As concessões, você tem concessão simples, que é uma reforma, por exemplo, do recapear um lugar qualquer. A precisa de obra pública, em que a empresa ela faz a obra e depois ela cobra uma tarifa por você usar aquela obra que ela fez, por exemplo, nas rodovias. A concessão patrocinada, que a administração pública ela vê que aquele setor daquele bairro específico não vai ter um lucro substancial para ter interessados na licitação, para que a licitação não fique deserta, a administração pública fala o seguinte, ó, se você vencer, a gente patrocina com um valor específico. E, acima de 70%, esse valor de patrocínio vai ter que ter uma lei autorizando esse patrocínio em si, tá bom? Então, as concessões, elas acontecem, as concessões, você vai ter consórcio de pessoas jurídicas, né, pequenas empresas concorrendo com uma grandona, a licitação obrigatoriamente vai ter modalidade de concorrência e o eventual conflito pode ter, sim, uma convenção de arbitragem. Você assina com a administração pública a possibilidade de eventual conflito acontecer na Câmara Arbitral e não no Poder Judiciário. Lembrando que a Câmara Arbitral, muito embora não faça parte do Judiciário, é a única decisão que tem força de título executivo judicial. Os consórcios, pessoal, o consórcio diferente desse consórcio aqui, que é de pessoa jurídica, né, para concorrer com uma outra pessoa jurídica, também existe a criação na administração pública, né? Você sabe ali que tem um protocolo de intenções, o Poder Executivo, ele assina um protocolo de intenções, leva-se para o Poder Legislativo e eles criam um consórcio. É um consórcio, uma pessoa jurídica, né, de direito público ou de direito privado, vai fazer parte da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. Você que não entendeu esse assunto ainda, pessoal, que está confundindo ainda entre esse consórcio e esse consórcio aqui, pergunta para mim no individual, que são coisas bem diferentes, tá, pessoal? Coisas bem diferentes. Uma coisa é um consórcio em que você paga para poder ganhar um carro no final do ano ou uma moto. Outra coisa é a criação de uma pessoa jurídica que vai fazer parte da administração pública indireta, tá? São coisas bem diferentes. Bom, nós temos aqui também o comentário que eu havia feito, né, sobre uma forma de extinção do contrato por meio de encampação. A lei autoriza a extinção de um contrato que tenha prazo determinado. O exemplo que eu dou, o FHC, ele era apoiado pela TIM, ele perde as eleições, só que a TIM tinha um contrato com a administração pública. O Lula não vai manter a TIM, ele vai querer o quê? Vai querer colocar claro que apoiava ele mesmo em si. Então ele conversa com o Legislativo cria uma lei autorizando a extinção desse contrato com a administração pública, tá bom? Assim como também a lei autoriza o patrocínio acima de 70% no caso das concessões patrocinadas. Abuso de poder, ele se divide em desvio de finalidade e excesso de poder. O excesso de poder é quando um escrevente ele quer assinar uma sentença, né? Coisa que não pode acontecer, correto? Ele não tem poder para tanto. O desvio de finalidade é um procedimento administrativo disciplinar, por exemplo, realizado para remover uma pessoa. Imagina que o chefe da repartição pública na qual você trabalha, na qual você está lotado, ele diga o seguinte, ó, você não vai trabalhar mais aqui, vou te remover, você vai sofrer um PAD para ser removido lá para a cidade de não sei de onde, né? Longe da sua família. Isso não pode acontecer, isso é desvio de finalidade, tá bom? Bom, gente, aqui um comentário sobre como do que inicia o prazo para a realização do embargo de execução no processo tributário. Ele é feito do momento da propositura da ação, da citação ou da intimação dos valores referentes aos bens penhorados. Então, a brincadeira aqui é entender o procedimento, entender ali o tempo do processo e execução fiscal, ela acontece depois que se constituiu definitivamente, né, o crédito tributário, iniciou-se, nasceu ali uma dívida ativa. A certidão de dívida ativa, ela é um papelzinho essencial para o início da propositura da execução fiscal. A execução é proposta, não é a partir desse dia que ela é proposta que você vai fazer embargo de execução, porque o dia que ela foi proposta, você nem sabe que tem execução contra você. Só que aí tem a citação. Você é citado para que você garanta o juízo. Se você garante o juízo, você terá direito de fazer embargo de execução. Você garante o juízo com dinheiro, com seguro garantia judicial, com fiança bancária, e se não conseguir por meio disso aqui, por meio de bens penhorados. Aí, quando o bem é penhorado, ele é levado para uma avaliação e depois você é intimado do valor da avaliação. Quando você é intimado do valor da avaliação, aí nasce o prazo para o embargo de execução. Correto?
Beleza? Então aqui você tem, gente, fiança bancária, seguro garantia judicial, são formas de garantir-se o juiz. Eu disse que existem em outros processos também, processo tributário, você também tem, que é o que estou comentando aqui, é o processo trabalhista, tem a seguro garantia judicial, a fiança bancária, também tem no processo civil isso. E também tem no direito administrativo, na licitação, quando você vai participar de um processo de licitação grande. Se você está ouvindo até agora, se falar isso converser aqui, tendo até que diminuir a velocidade, colocando 0,75, pô, curte aí, mano, vai uma curtidinha, carinha, uma curtidinha. Pô, que isso, meu? Bom, vamos lá. E aí você tem toda essa brincadeira do direito administrativo também. Se você vai participar de um processo de licitação, tecnicamente acontece participando desse processo de licitação, você tem que mostrar para o Estado que mesmo se o Estado não te pagar, você consegue prestar o serviço público com eficiência. Por isso que tem que ter, né, essa situação em si de você comprovar por meio de seguro, garantia judicial ou fiança bancária. Aqui mais uma demonstração sobre o prazo em que se inicia de 30 dias para você fazer embargo de execução. Se você garantir o juízo, pessoal, faz embargo de execução. Se você não garantir o juízo, não pode fazer embargo de execução. Ah, os bens foram penhorados, bem único de família foi penhorado, pode fazer embargo de execução? Não pode fazer embargo de execução. Ah, vai bem único de família, né? Pode-se fazer embargo de execução? Pode, se o valor desse bem único de família for acima da dívida que você tem tributária ou trabalhista. Senão, você vai ter que fazer exceção de pré-executividade. Mas embargo de execução você não fará. Embargo de execução você só faz se você conseguir garantir o juízo no processo de trabalho e no processo tributário. No processo civil, você não precisa garantir juízo, tá? Mas aqui você precisa garantir juízo, sim. Bom, continuando aqui, depois teve uma conversa sobre o ICMS e o ISSQN, a circulação de mercadorias e serviços dentro do município, uma setinha dentro do próprio município, e ISSQN, de município para município, ou de estado para estado, ICMS, tá? Lembrando que porque os caminhões estão transportando produtos, você não vai pagar IPVA. O IPVA, ele não tem como faturador a circulação de mercadoria e serviço, ele tem como faturador, né, a propriedade automotiva, correto? Beleza, gente. Eu comentei também, no início dessa pequena revisão, a respeito da sentença ser hipotecada, né? Para que serve isso? Você vai ter lá uma sentença, um direito que foi constituído como garantia real e depois, eventualmente, numa empresa entrando em falência, você vai ter preferência no julgamento, né? Você ter preferência no recebimento. Por exemplo, a primeira coisa que se recebe são as dívidas trabalhistas, depois os créditos com garantia real, no caso, hipoteca, penhor, anticrese, enfiteuse, e depois os créditos tributários, depois os quirografários. Então, olha só, se você não tiver uma sentença registrada lá no cartório, o teu crédito vai entrar aqui como quirografário. Agora, se você colocou como garantia real, ele tem prioridade no julgamento. Tá? E se for concurso entre vários, com garantia real, aí vê que aquele que foi registrado primeiro no cartório. Esses são os créditos concursais, tá? Porque o extra concursal, ele fica a cargo, por exemplo, do administrador judicial. O extra concursal acontece com o administrador. Quem que é o administrador judicial? O administrador judicial é aquele cara que estava na casa dele quietinho e chamaram ele para administrar uma falência ou uma empresa em recuperação judicial. Ele estava quieto na casa dele sem trabalhar. Aí ele foi trabalhar. Você acha que ele iria trabalhar se ele entrasse na concorrência para receber o valor? De maneira alguma, só se ele fosse idiota, né? Por isso que o crédito dele não concorre, é um crédito extra concursal, não vai concorrer, tá? O crédito dele não concorre. E eu não estou conseguindo aqui colocar o negocinho, não consegui. Não consegui. Ah, tá aqui. Estava perdido aqui. Bom, agora eu vou ver. Ficou faltando aqui no IGCIR. O IGCIR, o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social, Imposto Residual, são tributos que são criados por meio de lei complementar e a União que cria. Impostos residuais, por exemplo, é de competência da União. Então, a União, além de ter aquele perito IGF, né, que é o Imposto sobre Grande Fortuna, ela também tem o Imposto Residual, que é de competência dela. Não pode ter o mesmo faturador de um outro tributo que já exista, não pode ter a mesma base de cálculo e não pode ser cumulativo, tá? Não pode o valor ir se acumulando de uma situação para outra, correto? Gente, tudo isso que nós vimos na aulinha de ontem, na verdade, especificamente nesse curso aqui, vocês não viram na aulinha de ontem, né? Vocês viram na aula gravada porque, mais uma vez, explodiu um poste ali em cima e aí acabou a energia aqui de novo. Mas eu comentei com vocês aqui então agora sobre as concessões administrativas patrocinadas, responsabilidade que a administração pública possui, consórcio público, responsabilidade objetiva da administração pública quando ela presta serviço público, arbitragem no caso de concessões, e a teoria dos motivos determinantes, que deve ter tido nessa prova também, só que eu não comentei aqui, é aquela situação em que você vai retirar uma pessoa que está num cargo em comissão, você não precisa motivar o seu ato, mas se você motivar, você vai ficar vinculado. Então, eu peguei e mandei embora uma pessoa que está aqui comigo por conta de corte de gastos públicos. E eu pego e coloco aqui uma mulher bonitona para trabalhar no lugar dessa pessoa. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela pode pedir a nulidade desse ato. Por quê? Por causa da teoria dos motivos determinantes. Correto? A gente foca for staff, fala depois de tudo, chegou até aqui.